Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia 13 de dezembro, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, vamos juntos fazer a respiração da vida. Mas quem ainda estiver dormindo, mas assim também, quando se acordar, façam a respiração da vida. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a clamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje ele pede para mim e vocês ler Obadias capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, Salmo 132 e Provérbios 29, 24 ao 25. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Com certeza, se você tiver com o coração completamente aberto para Deus, com certeza Ele vai falar ao seu coração. Louvado seja Deus. E depois que já lemos a Bíblia, Ele tem falado nos nossos corações, podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Alimento diário, cuja série é o volume 2, né? Cuja série é Palavra, Vida e Edificação. Louvado seja Deus. Título geral: Mensageiros de Cristo. Ouçam novamente: Mensageiros de Cristo. Louvado seja Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. Louvado seja Deus. E hoje, graças ao Senhor, nós estamos na segunda semana, quarta-feira, muito cheio de luz também a leitura de hoje. E o título da semana é A Vida é a Luz dos Homens. Louvado seja Deus. Temos a leitura bíblica que já lemos, né, que é 1 João, do capítulo 1, versículo 6 ao 9, bem pouquinho, dá para desfrutar. Ler com oração, também já lemos, né, que é 1 João 1, 7, que ele diz o seguinte para mim e todos vocês: Se porém andarmos na luz, como ele está, ele não andou, aqui está dizendo que ele está na luz, mantenhamos comunhões uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, amados irmãos, amadas irmãs, precisamos estar na luz de Deus, como ele está. Ele não andou, ele está na luz. Então, precisamos estar na luz de Deus, para termos comunhões uns com outros. E hoje, graças a Deus, vai falar sobre a luz prevalece. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, temos visto que a palavra de Deus é luz e que Jesus, sendo a palavra, trouxe luz aos homens. Senhor Jesus. No entanto, quem faz a obra das trevas, as faz em quem oculto, com certeza. Senhor Jesus, por exemplo, criar perfis falsos em redes sociais. Usa palavras o que? Enganadoras. E o que é feito em oculto, o só referir é vergonha. Paulo afirma, lá em, você se lembrar de Efésios 5,13, né? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam que manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A luz ela é muito forte. Não há como as trevas prevalecerem contra ela. Então, exemplos práticos, se você estiver em casa
apagar todas as suas luzes, a gente fica tateando dentro de casa, né? Mas apenas um fosquezinho, bem desfrutantezinho, com certeza a gente vê todos os lugares. Então, irmãos e irmãs, vamos andar na luz de Deus. Aí ele dá o exemplo aqui que ele, certa vez acabou a energia em seu prédio e não havia gerador. A garagem não tem janela, nem festa por onde a luz possa entrar. Desci e entrei na garagem e quando dei alguns passos, perdi completamente a referência. Pronto, é aquilo que o irmão está dizendo tudo. Não sabia que direção estava indo, porque era um cenário total de trevas. Então, a gente precisamos estar na luz do Senhor, Senhor Jesus. Por isso, amados, devemos lidar com o problema dos pecados para ter comunhão com Deus. Deus é a própria luz. Lembre-se bem disso. Ouça esse desfrute novamente. Deus é a própria luz. Precisamos ter comunhão com Deus, a luz. Queremos ter comunhão e fazer a vida circular entre nós. Queremos que a palavra profética circule entre nós, aumentando o que? A comunhão e produzindo o crescimento de vida e a edificação da igreja. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos comer mais da palavra para que ela possa, entre nós, circular. Mas se não lidarmos com os pecados, não conseguimos manter comunhão uns com os outros, porque Deus é luz. Se andarmos na luz, amados, teremos o que? Solução para os pecados. Só tem esse jeito. É eu e vocês andarmos na luz. O sangue de Jesus, que tem capacidade de purificar-nos de todo o pecado. Mas, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos o que? Enganamos. E a verdade não está em nós. Lembre-se bem disso. O que fazer, amados irmãos, amadas irmãs? Confessar. Só tem esse jeito. Temos que confessar, né? Os nossos pecados. Não sejamos teimosos. Às vezes somos teimosos, né? Dizendo que estamos certos e não temos pecado. Isto é o que? Orgulho e mentira. O melhor a fazer é nos humilharmos. Ouçam bem a palavrinha. Humilharmos para receber o que? Luz. Quando eu e você se humilharmos nos pés do nosso Senhor, nós estamos recebendo luz. E confessar os pecados. Lembrando sempre que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, não percamos mais tempo. Se estiverem ainda confusos sobre o pecado, confesse o Senhor. Vá para a luz do Senhor. Amém? Louva-se a Deus. Nenhum de nós pode dizer que não tem pecado. Ainda podemos ser vencido pelos pecados. É verdade. Tem nenhum forte para não ser vencido ainda pelos pecados. Mas quando isso acontece, temos um caminho para obter socorro. Sair das trevas e não perder a comunhão com Deus e com os irmãos. Amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes, o primeiro passo é confessar os pecados. Mas se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo o quê? Mentirosos. Nós estamos fazendo Jesus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, quando eu estou dizendo que não tenho pecado, eu estou falando do próprio Senhor que morreu por causa de mim, tirou todos os meus pecados, falando que Ele é mentiroso. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos confessar os nossos pecados. Lembrando sempre, o apóstolo não quer levar-nos à experiência superficial da letra, quer levar-nos para o alto, não para ver a luz como mera regra de conduta, mas para olhar as coisas lá de cima. Assim temos a palavra da vida que traz a vida eterna. E o canal que são os apóstolos ligando os membros do corpo de Cristo em comunhão por meio da palavra profética. Essa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Desse modo, a palavra nos leva aqui para a luz. Lembrando sempre, né, amados? Para mantermos comunhão uns com os outros, temos de manter comunhão com Deus. Primeiro nós temos que ter comunhão com Deus, para ter comunhão uns com os outros. Lembrando sempre, né, que para mantermos, Senhor Jesus, comunhão com Deus, temos de que lidar com os pecados. Uma vez que os confessamos, recuperamos a comunhão. A luz vem pela comunhão, pela vida, pela palavra, pela confissão dos pecados. Então aqui já disse tudo.
nós precisamos confessar os nossos pecados. E lembrando sempre, né, que o apóstolo João, que continua dizendo em 1 João 2, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado, né, justo ao Pai, Jesus Cristo. Jesus já pagou por nossos pecados. E é Ele a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelo do mundo inteiro. Olha que Deus maravilhoso. A maioria nós sabemos que não é contra o Senhor, mas Ele já pagou os pecados de cada um deles. Senhor Jesus, que o Senhor tem misericórdia de cada um de nós. Amados, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Lembre-se bem disso. Nós precisamos ser irmãos, irmãs, que deixa essa luz prevalecer e confessar os nossos pecados. E, para findar, eu tenho o meu pequenino pontinho. Eu escrevi o seguinte, bem pouquinho, mas tem sentido. Amados, precisamos andar na luz da palavra, para quando sairmos para as ruas, as pessoas possam ver a luz de Deus brilhando em cada um de nós. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã vamos deixar Deus ganhar mais no nosso coração. Vamos deixar Deus reinar mais dentro do nosso ser, para que quando Ele estiver reinando, com certeza, quando nós abrir a nossa boca, nós vamos brilhar diante das pessoas e ganhá-las para Deus. Louva-se a Deus. Que o Senhor tenha falado aos vossos corações, que todos vocês que me ouviram possam ponderar um pouco, ou seja, considerar nesse pequeno compartilhar e dizer sim, amém, a palavra de Deus. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Uma frase, um versículo, um pequeno desfrute. Com certeza Deus vai honrar se você falar conectado em Deus. Louva-se a Deus. Tenha todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim! Bom dia novamente, amados irmãos, amadas irmãs, irmãos e amadas irmãs. Ouçam bem a mensagem 3, falando sobre a edificação do tabernáculo. Aqui tem um desfrute maravilhoso na imersão. Parágrafo 3 diz assim, isso é para cada um de nós. Deus, pondera um pouco, considera um pouco o que ele está falando aqui. Deus precisa de você como uma mão de obra especializada para fazer o tabernáculo. Essa é a obra da arte de Deus. Você foi criado em Cristo Jesus para o quê? As boas novas. Lembre-se bem disso. Nós não podemos ser irmãos e irmãos parados. Deus já nos escolheu para nós fazermos a boa obra. Senhor Jesus. Então, irmãos e irmãs, nós temos tempo sim, viu, irmãos? Nós temos tempo, pouquinho tempo que fizermos, nem que seja no trabalho, mas dá para Deus nos usar para fazer o tabernáculo. Amém? Louva-se a Deus. E lembre-se que eu estou com Deus assim, não diga que não tem tempo para edificar a igreja. Você não pertence mais a si mesmo. Oh, coisa maravilhosa. De um lado você tem seu emprego secular, mas de outro, seu verdadeiro trabalho é o que? Cooperar na edificação do santuário. Quanto mais serve ao Senhor, mais servir ao Senhor, mais tempo você tem. Amém? Louva-se a Deus. Então, irmãos e irmãs, nesta manhã, que possamos ser irmãos e irmãs, que possam dar um tempinho para a edificação da igreja, dar um tempinho para ajudar no tabernáculo de Deus, que Deus está construindo. Amém? Louva-se a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Pondera um pouco, considera um pouco desse pequeno desfrute. Sim?